Olá, você que nos assiste aqui no canal do Evangelho. Eu estou muito feliz em compartilhar mais um vídeo dessa série de vídeos. Na verdade, esse é o último vídeo da série de vídeos que tem como título Como Chegamos Até Aqui, que é basicamente, e o intuito, o objetivo principal desses vídeos foram falar do caminho, foram falar da trajetória até o encontro com Jesus, até o encontro com o Espírito Santo, até ser cheio do Espírito Santo. Na verdade, o caminho, quem é o caminho é Jesus. E através dele temos acesso ao Pai, ao Espírito Santo que provém de Deus. Então, falamos disso no vídeo anterior e demos uma ênfase neste caminho inteiro para entender por que hoje se faz necessário esse arrependimento, saída a Jesus, né? Porque de coisas que se sucederam no passado, porque fomos destituídos da glória e da presença de Deus, mas Jesus pagou o preço para que nós tivéssemos acesso ao Pai, ao Santo Espírito de Deus. Então falamos do caminho até o Espírito Santo de Deus. E tem importância fundamental para esse vídeo. O Espírito Santo de Deus, na verdade, ele é uma das chaves também para todo o nosso entendimento. O Espírito Santo de Deus, ele é importante porque é através dele que nós nos relacionamos com o Pai. O Espírito Santo de Deus, e por que estamos falando dele? Porque através dele somos imagem e semelhança de Deus na terra. Porque ele, habitando em nós, seremos imagem e semelhança de Deus. Do contrário, não. Falamos do Espírito Santo de Deus porque é ele que alimenta, é ele que sacia a nossa alma. Falamos do Espírito Santo de Deus porque é ele que, entrando em nós, nos transforma de dentro para fora, a fim de nos tornarmos uma nova criatura em Deus. Por isso que a palavra diz nascer de novo, nova criatura é. Então, nós vamos ver rapidamente os frutos do Espírito. Nesse vídeo de hoje, eu quero abrir uma coluna aqui, que é o Espírito Santo de Deus. E que é peça importante, fundamental para este vídeo. E a outra coluna, que é a Palavra de Deus, que é a Bíblia, que é as Escrituras Sagradas, e como os dois se relacionam, porque a Bíblia testifica do Espírito Santo, o Espírito Santo ele revela o que está na Bíblia, então como que esses se encontram? Vamos estar falando disso. E por esse motivo eu abro essa coluna falando do Santo Espírito de Deus. E quais são os frutos do Espírito Santo de Deus? Não podemos esquecer, a palavra diz lá em Gálatas capítulo 5, verso 22. Eu quero ler com você rapidamente os frutos do Espírito de Deus. Que diz o seguinte, mas o fruto do Espírito, e aqui está com E maiúsculo, que é o Espírito Santo. Mas o fruto do Espírito é, caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não dá para você ser cheio do Espírito Santo e essas características não saírem de você. Se você está cheio do Espírito Santo, então, quando você agir, essas características vão ser vistas, vão ser notadas. Quando você falar, essas características vão ser notadas. Quando você pensar, quando você olhar, quando você sentir, as características do Espírito Santo que estão aqui vão ser notadas, porque o que sai de você com essas características não é de você, mas do Espírito que habita em você, do Espírito Santo de Deus. E então, falamos da importância do Espírito Santo e abrimos essa coluna rapidamente aqui neste vídeo, que é o Espírito Santo. E a outra, que é a Bíblia Sagrada, que são as Escrituras Sagradas. Mas eu falei para você desde o primeiro vídeo, e até comentei no vídeo anterior, que neste vídeo falaríamos sobre a verdade dentre todas as verdades, o caminho dentre todos os caminhos. Então por que essa é a verdade? Por que esse é o caminho? Por que essa é a verdade? Como ter certeza que essa é a verdade absoluta? O Espírito Santo e as palavras de Deus, a Bíblia Sagrada, são peças chaves e fundamentais para a compreensão deste vídeo e também para responder a esta pergunta.
E com relação a esta pergunta, da verdade entre as verdades, do caminho entre os caminhos, eu te pergunto se você sabe o que é a fé. Ou melhor, vou te perguntar, você já ouviu falar de fé? Porque é muito comum que você vai dizer sim, já ouvi falar de fé. As pessoas, elas materializam a fé. A fé virou um joguete na mão do mundo. A Bíblia fala de fé, mas não a fé que o mundo usa para dizer o seguinte, por exemplo, eu tenho fé que eu vou conseguir abrir esse pote, ele está muito difícil de abrir, então eu tenho fé, eu vou me esforçar e eu vou conseguir. Não é disso que a Bíblia está falando. As pessoas falam assim, eu tenho fé que eu vou lá e vou conseguir. Não tem problema você dizer isso também, mas na verdade, o que não pode é haver confusão da fé com positividade e disposição. Se você tem positividade e disposição, muito provável que você vai conseguir alcançar suas metas, seus objetivos serão alcançados. E como que a fé ela está relacionada com isso? Na verdade, a fé é para traduzir, a fé é para orientar com relação às coisas que estão nas escrituras sagradas, nas coisas de Deus. E as pessoas usam fé para falar de tudo. Mas o objetivo não é falar que a fé é um joguete na mão das pessoas. O objetivo é te falar que essa fé que você escuta por aí todo dia, nas mídias sociais, ou na televisão, ou por aí afora, não é dessa fé que a Bíblia fala. A fé da Bíblia ela é específica. E eu te convido a abrir Hebreus capítulo 11, para vermos o que é, qual que é a característica, como que é traduzida essa palavra fé na Bíblia, tá? Então, te convido a abrir Hebreus capítulo 11. E Hebreus 11 vai dizer o seguinte, é o primeiro versículo. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, é o firme fundamento das coisas que se esperam. Pela fé que está escrita na Bíblia, o que se espera? Para nós que vivemos nesse tempo de hoje, nós esperamos a volta de Jesus Cristo. Nós esperamos o dia do arrebatamento, nós esperamos receber um corpo glorificado, porque esse aqui vai para o pó, vai voltar ao pó. Nós esperamos viver para sempre com o Senhor na glória, é a esperança da igreja. E isso está fundado em nosso coração. Então a palavra diz, fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. O que eu espero? Eu espero morar na glória com Jesus. O que eu espero? Que se eu me arrepender genuinamente, de fato, de verdade, como diz as Escrituras, eu serei cheio do Espírito Santo de Deus. Porque a palavra diz isso e se ela é a verdade, é isso que tem que acontecer. Então, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E ela diz aqui, e a prova das coisas que não se veem. O que você e eu, o que nós não vemos? Nós não vemos o Espírito de Deus, não vemos o Espírito Santo de Deus. Mas, para aqueles que se arrependeram e tiveram encontro, uma experiência com Deus, esses foram cheios do Espírito e está provado em seus corações o Espírito Santo de Deus. Eu também não vi que Jesus Cristo foi à cruz. Temos milhares de histórias, mas não temos provas. Não temos. Tem até arqueólogos que acharam livros de homens que testificaram sobre um homem que veio na terra e fazia milagres, mas não basta. Então, ela diz aqui, a fé é a prova das coisas que não se veem. Eu não vi esse sacrifício, eu não vi o dilúvio, eu não vi Abraão, não vi Moisés escrevendo os primeiros livros da Bíblia, não vi Deus escrevendo nas tábuas dos 10 mandamentos, mas no meu coração está provado. Todas essas coisas estão provadas. É uma certeza, não é arrogância. Por isso que eu falei, não é arrogância nem prepotência, é uma certeza. Porque o Espírito Santo de Deus testificou, está provado em meu coração. Então vimos aqui que a fé é o fundamento das coisas que se esperam, firme fundamento, está fundado das coisas que se esperam e está provado em seus corações das coisas que você não vê. Isso é a fé. E a fé, essas palavras são para dar relação à Bíblia, à palavra de Deus. Por isso que às vezes a gente comenta que a fé é usada de outras maneiras. Mas a fé ela dá relação para a Bíblia.
Agora vamos ver uma coisa, uma outra característica da fé que é importante nós entendermos aqui, que está em Efésios 2:8. Então peço para você abrir sua Bíblia em Efésios 2:8. Tá depois de Gálatas, né? Você vai ter 1ª, 2ª Coríntios, Gálatas e depois Efésios. Efésios 2:8. E a palavra diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Então vamos entender por partes aqui. Pela graça sois salvos. Você lembra que Jesus Cristo foi à cruz e morreu por nós, para que nós não padecêssemos eternamente, mas tivéssemos vida eterna. Então, é graça, não é mérito. Lendo a palavra de Deus e seguindo as Escrituras, nós não merecemos. Não é que hoje eu fiz o mal até hoje, a partir de hoje eu decidi ser certo e correto, então por esse motivo que a partir de hoje eu mereço a salvação. Não, você nunca mereceu a salvação, e nem que você passe a fazer o certo, você vai merecer a salvação. A salvação é graça divina, é graça de Jesus Cristo, que foi à cruz por amor de você e de mim, por misericórdia, e a graça dele, sua morte, pagou os nossos pecados na cruz do Calvário. Então, pela graça sois salvos. Pela graça, não é mérito, é graça. E ele fala aqui, por meio da fé. Então, como que a fé entra nisso? Lembra que a palavra diz que o Pai amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna? Pois bem, para que todo que nele crê. Então, temos que crer. Pela graça sois salvos por meio da fé. Fé no quê? Fé na crença de que Jesus veio ao mundo para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, isso é fé. Isto é fé genuína. Isso é a fé do Senhor. E a palavra ela é bem específica quando ela diz aqui: isto não vem de vós, é dom de Deus. E isso que precisamos entender. Isso é parte fundamental deste vídeo. Nós não produzimos fé. Você pode crer que vai conseguir, você pode ter positividade e disposição, mas você não a produz. Logo, se o Espírito Santo não está em você, se você não é cheio do Santo Espírito de Deus, o que você tem pode ser alguma coisa, mas não é fé. A fé é dom de Deus. E o dom de Deus entra em você através do meio usado pelo Senhor, que é o Santo Espírito de Deus. O Santo Espírito de Deus é o meio de relação do homem para com Deus. O caminho é Jesus, ele morreu na cruz e nos deu acesso. Como temos acesso ao Pai? Através do Santo Espírito de Deus. Como temos acesso à fé, ao dom da fé? Através do Santo Espírito de Deus. Então você pode ler a Bíblia, ela pode ter conhecimento literal, ela pode ter conhecimento histórico, geográfico, cronológico, e é uma bênção. É uma bênção você saber das Escrituras, mas é literal. A crença vem do dom de Deus, no firme fundamento das coisas que se espera, é a prova das coisas que não se vê. Então vem de Deus, é dom de Deus. Você vai crer porque o Espírito Santo está em você, e é Ele que te convence. Então não é produção sua. Às vezes as pessoas elas não querem se submeter, se sujeitar ou se arrepender genuinamente a Cristo, ir a Cristo. O Senhor está chamando, e cada um que faça sua escolha. Mas se você não se submeter, se você não se arrepender genuinamente e for a Cristo, então o que você vai ter não é fé. Mas eu te convido a fazer esse experimento, a ir aos pés do Senhor e se arrepender de coração, para que o dom da fé esteja em você, para que o Santo Espírito de Deus dê o dom da fé a você. E quem convence é o Espírito Santo de Deus também. Além de nos dar o dom da fé que é de Deus, ele nos convence do quê? Vamos ver aqui. A palavra nós vamos abrir em João 16:7. Tá? Eu peço para você abrir em João, capítulo 16, versículo 7. Evangelho de João, tá? É o Evangelho de João. Segundo João, na verdade. 16:7. Que diz assim, e aqui rapidamente,
Jesus, quando estava à terra, falando aos seus discípulos daquilo que iria acontecer quando ele morresse. Então ele disse o seguinte: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Vá para quem? Para onde? Para o Pai. Vos convém, discípulos e homens, que eu vá. Por quê? Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Vê que o Consolador está com C maiúsculo. Não sei como é que está em sua Bíblia, se é o Espírito Santo, mas Consolador está com C maiúsculo. E o Consolador é o Espírito Santo. Então, novamente, se eu não for, o Consolador não virá. Se eu não for, o Espírito Santo não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei. Por isso Jesus é o caminho. Ele vai à cruz e ele te permite ter acesso ao Pai através do Santo Espírito, porque ele envia o Santo Espírito. E aqui no 8 ele fala o seguinte: quando ele vier, quando o Santo Espírito de Deus vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Verso 13: mas quando vier aquele Espírito, está com E maiúsculo de novo, quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Quem vai te anunciar? É o Espírito. Quem te guia na verdade? O Espírito. Quem te convence da verdade, do pecado, da justiça e do juízo? É o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus te convence. O Espírito de Deus te dá o dom da fé através de Deus e te convence do pecado, da justiça, do juízo, da verdade. E te mostra das coisas que irão acontecer, como está escrito aqui no verso 13. Então não é um homem, irmão. Não é o homem. Não é a palavra humana. Não é o intelecto humano, não é a lógica, não é a igreja que é mais bonita, que te recebe melhor, não é o louvor, não é. Quem te convence é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo. Por isso falamos do caminho até o Santo Espírito, porque é ele que te convence, não é o homem. E se o homem acha que ele que te convence, ele tem que rever seus conceitos, porque não é isso que diz nas Escrituras. Pense que você chega num culto e chega em qualquer igreja, e você é super bem recebido. Olha, irmão, sente aqui neste assento, você e sua família, e o culto é uma bênção, o louvor é uma bênção, a palavra é de exortação, a palavra ela é educadora, a palavra ela nos ajuda, e você recebe uma bênção e você vai para casa, mas não é o homem que está lá que te convenceu, não é o louvor que te convenceu, não é as ações de ajuda que te convenceram. A igreja ela tem que entender que quando ela faz estas gentilezas para você, olha, senta aqui, muito bem-vindo, ela na verdade, ela faz isso porque ela faz para Jesus. Ela não faz com o intuito de te convencer, e se o faz, faz errado. Ela faz isso porque ela entende que quando faz ao próximo, faz para Deus. E o culto é um culto de glorificação e louvor a Deus, ao Espírito Santo, a Jesus, a Trindade. Então, todas aquelas ações não tem que ser para atingir uma mente, para convencer alguém. É claro que a palavra diz que a própria palavra, às vezes nós temos que agitar as águas, né? Então, a palavra tem que mexer com você. Claro que sim, mas não tem que te convencer. O pastor, o homem, o diácono, o obreiro, a pessoa que estiver lá, ela não tem esse... nem que ela quisesse, ela poderia te convencer. Quem te convence é o Espírito Santo de Deus. E isso é para que você não se apoie na igreja, não se apoie no homem, mas se apoie em Deus. É por isso que é assim, a palavra diz. E eu te digo, irmão, que é muita ingenuidade do homem achar que convence alguém. É muita ingenuidade, porque se ele está lá, ele é só instrumento do Senhor para fazer a vontade de Deus. E o próprio Deus não quer que ele convença. O próprio Deus não quer que ele tente induzir ou manipular ou fazer algo desse tipo. Não, o próprio Deus, ele só quer te usar como instrumento, quer usar o pastor ou o homem como instrumento para levar a palavra. Porque o crescimento quem dá é Deus. O encontro com o Espírito Santo quem dá é Deus. E ele quem vai te revelar a verdade.
Ele que vai te convencer da verdade, da justiça, do pecado, do juízo. E eu quero te convidar a ler um versículo que também mostra isso. Está em Coríntios 3, 1 Coríntios 3, 6. Então vamos lá, rapidinho. Atos, Romanos, livro de Coríntios, capítulo 3, verso 6. E aqui é o apóstolo Paulo escrevendo para a igreja de Corinto. E ele diz assim para a igreja quando ele escreve: eu plantei, Apolos regou. Apolos era outro que pregava, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega é alguma coisa, mas Deus que dá o crescimento. Então a própria palavra diz isso. Quando você assistir esses vídeos, talvez foi a primeira vez que você ouviu sobre Jesus e o Espírito Santo e a Trindade e todo o caminho até o Senhor. Então vamos dizer que é plantação, estou plantando. Talvez amanhã ou depois alguém vai regar. Mas nem o que planta, nem o que rega é alguma coisa, mas Deus que dá o crescimento. Ou talvez alguém já falou de Jesus para você e hoje você veio aqui e está assistindo esse vídeo e vamos dizer que estou regando. Mas o que rega não é nada e nem o que plantou é alguma coisa, mas é Deus, porque Ele dá o crescimento. Deus é tudo, o homem é só instrumento. E o intuito não é te convencer, o intuito é te mostrar o caminho, porque quem te convence é muito mais que o homem. Na verdade, o homem perto dele não é nada, é o Espírito Santo de Deus, te convence da verdade, da justiça e do juízo. Então, isso foi para falar da verdade entre as verdades, do caminho entre os caminhos, e qual a importância do Espírito Santo com relação à verdade e o caminho. Falamos dessa coluna. A outra coluna que eu abri aqui foi a Bíblia. E vamos falar um pouquinho da Bíblia aqui agora. Rapidamente um resumo. A Bíblia, a palavra Bíblia vem do grego e traduzida é conjunto de livros. A palavra biblio é livro, Bíblia é livros em grego, no plural. Então vem do grego. Quando você lê Bíblia Sagrada, na verdade é conjunto de livros sagrados que você está lendo. E nós temos duas partes, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento, ele é escrito em hebraico, e para você que pensa o que é o hebraico, é a língua dos hebreus, tudo bem, até aí, e os hebreus, oriundos da onde? Tá? A palavra hebreu, ela vem de descendentes do patriarca Abraão. Então você tem Abraão, hebreu, você tem os filhos de Judá, judeus, você tem locais como Canaã e você tem o povo cananeu. Então, hebreus é descendência do patriarca Abraão, hebreus. E a língua é a hebraica. Então, foi escrito em hebraico o Antigo Testamento. Enfim, os 4 primeiros livros, se eu não estou enganado, foi escrito por Moisés e revelados pelo Senhor, quando Moisés se encontrava com o Senhor. Depois ali foi passado por um período de juízes, o período de reis, onde o rei Davi escreve também um pouco, Salomão um pouco, o período da Babilônia, as lamentações de Jeremias, o templo é destruído em Jerusalém, depois vem a reconstrução do templo com Neemias, com Esdras, vem outros nomes aí até o fim do Antigo Testamento. E aqui lembrando que até que se findasse o Antigo Testamento, nós chegamos ali no Império Macedônico. Tá? E qual que é a importância disso? O Império Macedônico foi do Alexandre o Grande, era o Império Grego, e ele tenta estipular a língua grega como língua única. E é a língua que perdura ali por um bom tempo. Logo depois vem o Império Romano, e Jesus vem no Império Romano, nos moldes do Império Romano, mas a língua ainda mais falada era o grego. Por isso, o Novo Testamento, que significa, na verdade, é novo porque é depois da vinda de Jesus, ele é escrito em grego e é uma reunião de pergaminhos, é uma reunião de livros sagrados que é denominado cânon e são do Novo Testamento, ou seja, após a vinda de Jesus, e se reúnem com o Antigo Testamento, e a reunião desses livros temos aqui a Bíblia Sagrada. Então, Bíblia, resumo rápido, é isso. É claro que tem muito mais para se falar da Bíblia, mas só para um resumo rápido, tá?
Muito bem. E a Bíblia, eu vou classificar, na verdade eu não quero classificar, mas eu quero fazer uma separação. Há uma importância da Bíblia, importância X, e há uma importância Y. Né? A importância, vamos dizer assim, secundária e a importância primária. Nós temos a importância secundária da Bíblia, que é a leitura crua da Bíblia, quando você não conhece do Senhor, ou não conhece de nada, não teve um encontro com o Pai, não se arrependeu, não foi a Cristo. E claro que tem pessoas, em certo momento a Bíblia foi de suma importância a tal nível que eu não fiquei sabendo por alguém, mas fiquei sabendo pela palavra. Então, pensa você, eu escutei a palavra, eu li a Bíblia pela primeira vez. Quando você lê a primeira vez, você não tem um encontro com o Senhor. Ou até certo ponto da leitura você ainda não tem um encontro com o Senhor. Mas você está lendo a Bíblia. E não é ruim. Você tem ali o conhecimento literal, você tem conhecimento histórico, geográfico, cronológico. Você pode fazer uma reunião desses dados. É uma benção, é muito bom. Mas isso não te convence da verdade. Porque já vimos que quem convence é o Espírito Santo de Deus. Então, mas ela tem a sua valia, a sua importância. Porque quando você faz essa leitura, a palavra mexe com você. A palavra te chama. O próprio Senhor Jesus, através da palavra, Ele te chama a conhecê-lo. E a partir do momento que você lê a Bíblia, você tem uma escolha a fazer. Pensa que você leu a primeira vez, obteve conhecimento e tomou conhecimento literal, histórico, geográfico, cronológico, e principalmente você tomou conhecimento daquilo que deveria se submeter se quisesse realmente, de fato, de verdade, ter um encontro com Deus, ter um encontro com Jesus, o Espírito Santo. Então, a partir desse ponto que você lê, daquilo que você deve se submeter, ou tem que se submeter, há uma escolha a ser feita. Então muitos leem e chegam nessa parte e não escolhem por ter um encontro com Deus. Não escolhem por qualquer motivo. Olha, quer saber? Eu acho que eu não erro. Eu acho que eu não errei. Eu acho que é isso que eu faço, não é pecado. Mesmo que está na Bíblia, para mim não parece que é isso. Eu sou o dono da minha vida. Eu sou autossuficiente, ninguém paga minhas contas, eu não tenho nada a dever, não quero fazer. É uma escolha sua. É uma escolha sua. Não faço mal a ninguém, né? Aquele discurso. E então tem uma escolha a ser feita quando você lê a Bíblia de forma literal a primeira vez. Porque mesmo de forma literal, ela te chama ao arrependimento. Então é uma escolha sua se arrepender ou não. A segunda pessoa, vamos dizer assim, tem uma escolha a fazer. Uma escolheu não, a outra escolheu não. Quer saber? Realmente, essas coisas que eu fiz é errado. São erradas. Pequei, errei diante de Deus. Reconheço que a minha natureza é pecaminosa e que tenho que combater contra ela. E muitas vezes é difícil ganhar dela, da minha própria natureza, da minha carne, da minha vontade. Errei, erro, não mereço, reconheço que não mereço, que nada sou e que errei. Fui ao arrependimento. Me arrependo genuinamente, vou a Jesus Cristo e Jesus já pagou o preço pelos nossos pecados. Então você é limpo dos seus pecados e o Espírito Santo agora pode habitar em você. Então essa pessoa que ela faz a segunda opção, a segunda escolha, que é escolher se submeter, escolher se arrepender dos seus pecados, ela tem um encontro. Ela tem um encontro com o Espírito Santo de Deus. De maneira que o Espírito Santo de Deus revela a Bíblia como um mistério oculto. E aí muda tudo. Porque nós vimos as importâncias do Espírito Santo logo no início desse vídeo. E tem milhões mais que não é o foco aqui desse vídeo. Mas eu quero terminar, na verdade não terminar, mas é dizer a outra importância do Espírito Santo, que é a revelação da palavra. Então percebe a importância do Santo Espírito de Deus? Te faz relacionar com o Pai.
te faz ser imagem e semelhança de Deus na terra. Alimenta e sacia sua alma, te transforma de dentro para fora em nova criatura. Te revela os mistérios ocultos da palavra de Deus. E aqui eu queria chegar. O Espírito Santo, ele, através do Pai, te dá o dom da fé. Ele te convence do pecado, da verdade, da justiça e do juízo. Esse é o Espírito Santo de Deus. E as pessoas às vezes pegam a Bíblia, vamos ver se é isso mesmo. Não é assim, não é do seu jeito, irmão. É quando você tiver mansidão. E sabe como é que você vai ter mansidão lendo a Bíblia? Quando o Espírito Santo estiver em você. Porque não é do seu jeito, é você reconhecer que você é nada e Ele é tudo. Você é nada, Ele é tudo. Eu não sou nada, o Senhor é tudo. Então, com o Espírito Santo em você, a leitura da Bíblia ela passa a ser diferente. Já falamos, o conhecimento literal, histórico e geográfico é importantíssimo, é muito bom, é uma bênção. Mas quando o Espírito Santo de Deus, ele te preenche, invade seu ser, e você lê as Escrituras, é como se relacionar com o Pai. Quando você está cheio do Espírito Santo e você lê as Escrituras, é como encontrar ouro após cavar metros e metros a fio. Quando você lê as Escrituras, é como mel, porque é doce. E é o relacionamento, é a revelação divina. E às vezes você vai ler um versículo, você vai ler um capítulo, porque você fala assim, não, eu quero separar hoje para ler esse capítulo. E aí a palavra ela fala com você. Não é só mais literal para conhecimento técnico e teórico, não tirando a importância disso, mas agora é para alimentar a sua alma, é para alimentar o seu ser, ela vai te educar, ela vai te admoestar, ela vai te aliviar, ela vai te dar paz, gozo, regozijo. Quando o Espírito Santo de Deus está em você. Por isso a Bíblia não é um livro como os outros. Não dá para você ler um texto e você fazer e criar um resumo a partir de... Não, eu entendia isso e acabou e é isso. Eu escrevi lá teoricamente, gravei, memorizei, é isso. Não, tudo bem fazer isso, não tem mal, mas é muito mais do que isso. E nós vamos ver desses mistérios ocultos que estão na palavra e alguns versos que diz isso. Porque não digo isso da minha boca mais do que está escrito na palavra. Eu peço para você abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios. Já estamos em Coríntios, né? Está bem próximo aqui, se você não fechou sua Bíblia. Coríntios capítulo 2, verso 3. E aqui é Paulo falando com a igreja de Corinto novamente. E a palavra dele é a seguinte. Eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não constituiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Percebe? O homem não tem que convencer ninguém, não é palavra persuasiva que vai induzir alguém de sabedoria humana, intelecto humano, quero mostrar o meu conhecimento. Não é isso. Não é isso. Para quê? Para que a vossa fé não se apoie em sabedoria dos homens. Por isso que não é o homem que convence, mas no poder de Deus. Verso meia dúzia. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam, mas falamos da sabedoria de Deus, que está oculta em mistério. É mistério, irmão, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Tem ideia do privilégio que é isso? Do regozijo que é isso? Olha o que ele diz no 9. As coisas que o olho não viu, ninguém viu, irmão. Nenhum ouvido ouviu. E não subiu ao coração de nenhum homem. Foi as coisas que Deus preparou para você. Para os que o amam, a palavra diz. E no verso 10, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Olha o privilégio. As palavras de Deus, quem revela é o Espírito de Deus. Ninguém viu, ninguém ouviu e nem subiu o coração de ninguém. Foi revelado pelo Espírito Santo. Quando ele enche o seu coração, quando você aceita o arrependimento, ele transborda em seu coração e te revela os mistérios ocultos na palavra.
Olha que privilégio, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Entende? A Bíblia foi escrita inspirada no Espírito Santo, inspirada no Criador dos céus e da terra. Então, como saber das coisas de Deus? A palavra diz assim, ó: assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então, se o Espírito Santo não está em você, não discerne das coisas de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as coisas espirituais. E muita atenção no verso 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. É espiritualmente que discernem a Bíblia. Então, se o Espírito Santo está em você, então discerne a Bíblia. Claro que também não é do dia para a noite, você vai aprender, ele vai te educar, ele vai te ensinar, ele vai te mostrar o caminho, ele é o caminho. Então, não adianta pegar a Bíblia, vou ler aqui hoje porque me disseram que é bom ler. Claro que não vai ser perdido, pode ter certeza. Mas é diferente quando o Santo Espírito te enche e ele te revela dos mistérios ocultos de Deus. Para o mundo parece loucura, é o que está dizendo aqui. O homem natural não compreende, parece loucura para eles. Parece loucura que houve um dilúvio, que animais ficaram na arca por... Eu lembro que 40 dias e 40 noites choveram, mas o total de dias que ficaram na arca foram muito mais. Não é óbvio, né? Tinha comida para os leões se alimentarem todos esses dias? E como é que não pereceu a comida? Né? Sendo que não tinha nem geladeira naquela época. Então, se você vai guardar carne para um leão, como é que você vai armazenar? Parece loucura. Mas quem te dá a fé para crer nisso é Deus, através do Espírito Santo, é o dom da fé. Quem te convence do seu pecado, da verdade, da justiça, do juízo é o Espírito Santo. Quer ler a Bíblia e ser alimentado e saciado, e ter um relacionamento com Deus, se relacionar com Ele, ouvir dEle, tenha um encontro com o Espírito Santo. Se arrependa de fato, de verdade, genuinamente. Te convido a ler agora Mateus 13:10. Ainda neste mesmo viés, falando da palavra de Deus que está oculta em mistério. Está no capítulo 13, versículo 10. Os discípulos de Jesus, e os discípulos acercando-se de Jesus, disse assim: por que lhes falas por parábolas? E Jesus respondendo disse: porque a vós é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. A vós é dado conhecer dos mistérios do reino dos céus, mas a ele não lhes é dado o conhecer. E por que para vós é dado? Porque vós, esses discípulos, decidiram deixar tudo. Decidiram se arrepender genuinamente. Esses discípulos decidiram seguir e servir a Jesus. E a eles era dado conhecer de Jesus. Mas aos outros não lhes era dado. Porque não abriam o coração. Não abriam os olhos para o que Jesus estava falando. Não seguia, não servia. E a eles não lhes era dado conhecer. Então não é que eles não merecem. Não é que eles não... Não é um sorteio. Uns merecem ouvir, outros não merecem. Uns são melhores do que outros, não é isso. É que eles não se deram ao Criador. Então o Criador não se dá a eles. Consegue perceber? Eu não me arrependo dos meus pecados e vou te servir. Consequentemente, o Senhor, que é o Deus, não se dá a conhecer para mim.
Eu não consigo alcançar. Verso 13. Por isso lhe falo por parábolas, porque eles vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem compreendem. 16. Mas bem-aventurados vossos olhos porque veem e vossos ouvidos porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. E aqui ele vai traduzir a parábola do semeador. A parábola do semeador, ele fala da parábola ali do verso 1 até o verso 8. E depois ele traduz do verso 19 até o verso 23. Olha a misericórdia de Jesus. Ele mesmo traduz a parábola. E ele faz esse mix aqui, essa tradução, e no meio ele fala exatamente disso. Eles vendo não veem, eles ouvindo não ouvem, porque ele sabia que em certo momento alguém ia chegar e ia ler isso e ia chegar ao consentimento de que é isso mesmo, eu vendo não vejo, ouvindo não ouço, é isso mesmo que ele está falando. E por que a mim não é dado conhecer? Então, Jesus é tão misericordioso que ele sabia já que essas pessoas iriam ler. Esse é o nosso Pai. E eu peço para você abrir também Colossenses, capítulo 1. Ainda no viés da Bíblia como mistério, da Bíblia como tesouro oculto do Senhor. Vamos lá, Tessalonicenses, Colossenses, está aqui, uma antes. Capítulo é o 1, o verso é o 26. Diz assim a palavra: o mistério que esteve oculto desde os séculos e em todas as gerações e que agora foi manifesto aos seus santos. Os mistérios estiveram ocultos e agora foram manifestos aos seus santos. Quais são os mistérios? A palavra do Senhor. Os mistérios ocultos do Senhor. Aos seus santos. Quem é santo? O que significa a palavra santo? Santo significa separado. Não é alguém com uma argola na cabeça, asa, não. O santo, ele também não é um ser perfeito. É um ser que está em caminho de santificação, decidiu largar o seu erro, o pecado, e agora ele está em caminho de santificação, ele vai aos pés do Senhor a todos os dias para que o Espírito Santo renove a ele a força para combater o mal. E dessa maneira ser separado, dessa maneira ser separado do pecado e do erro. E para quem que você está separado? Para Deus. Então, para esses que decidiram se separar para Deus, para Jesus, a esses é dado ao conhecer dos mistérios que foram ocultos. A palavra diz: agora foi manifesto aos seus santos, ou seja, aqueles que separaram sua vida para Deus. Verso 27. Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério. Deus quis que você conhecesse das riquezas da glória deste mistério que é a palavra de Deus. E é dado ao conhecer aos santos, aquele que renuncia tudo para viver com ele. E ele fala aqui, deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. O mistério, ele fala aqui Cristo, porque a Bíblia aponta para Cristo. A Bíblia é cristocêntrica. Cristo é o centro, Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Sem Cristo não haveria acesso ao Pai, ao Espírito Santo de Deus. O Verbo encarnado, ele veio e ele morreu na cruz para que todo que nele crê não perecesse, mas tivesse vida eterna. Não é mérito, é graça. E temos acesso ao Pai, ao Santo Espírito de Deus. E os mistérios que estiveram ocultos. Temos acesso pelo Santo Espírito de Deus. Mais duas palavras, Efésios 1,17. Efésios 1,17, ali depois de 2 Coríntios. 2 Coríntios, Efésios 2,17. Para que o Deus do nosso Senhor Jesus, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e revelação. Então, quem que te dá o espírito de sabedoria e revelação? O Pai da glória. Como que é o acesso ao Pai da glória? Espírito Santo. Quem nos deu o acesso? Jesus Cristo.
E ele fala no 18: tendo iluminados os olhos do vosso entendimento. Não tem como entender se ele não iluminar os nossos olhos, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e as quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. E aqui já dá outra pregação, né? Porque nós não ajuntamos riquezas na terra, ajuntamos riquezas no céu. As riquezas da glória, herança dos santos, ou seja, herança daqueles que se separam para Deus. Te convido a outro livro, que está em Hebreus agora, capítulo 4, verso 12. Hebreus 4, 12. Rapidamente. Tudo para falar que a palavra vive e eficaz. Está aqui no verso 12, dizendo assim: a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Essa é a palavra de Deus, é isso que ela faz com nós, quando você não a lê de maneira literal. E não, novamente, não é ruim ler de maneira literal, histórica, geográfica, cronológica, você pode fazê-lo. Mas não lhes é dado a conhecer dos mistérios ocultos de Deus, a revelação de Deus. A palavra diz aqui que ela é viva e eficaz. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é viva porque ela fala com você diretamente. Ela está viva. Ela não foi ou vai ser, ela é. E ela é eficaz. Ela é eficaz. Foi escrita há 2.000 anos uma parte, 4.000 anos a outra parte. Vai saber exatamente há quantos anos atrás, bem no início mesmo. Mas ela continua sendo viva e eficaz. E é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, ou seja, de 2 lados que cortam, e penetra na divisão da alma e do espírito, porque o Senhor, Ele quer compromisso com a sua alma. E das juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Quer discernir os pensamentos e intenções do seu coração? Palavra de Deus, Escrituras sagradas, mas cheias do Espírito Santo. Sendo cheio do Espírito Santo. Para que seja um alimento, para que seja uma maneira de saciar a sua sede. Para que, na verdade, quem te eduque seja Deus. Para que quem seja eficaz na sua vida seja Deus. Para que quem seja vivo em sua vida seja Deus. Para que suas intenções, seus pensamentos sejam discernidos por Deus. E dessa maneira não sereis mais alheios ao que tudo que o homem diz, mas a Deus, porque Deus te revela. E agora a sua mente não é golpeada mais por ninguém. Pode ser de qualquer religião, pode ser de qualquer homem, com qualquer tipo de palavra, somente não é mais golpeada, porque quem fala com você é o Senhor. Quem fala com você é o Espírito Santo de Deus. E o outro pode falar e você pode falar amém, ou você pode falar, de acordo com as Escrituras não é bem isso, mas a sua mente não vai ser mais golpeada, porque o Espírito Santo de Deus está em você. E eu te convido a ler o último versículo, ainda falando sobre a palavra de Deus. É o último, está em Mateus, Evangelho de Jesus, segundo o relato de Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus, o capítulo é 24. 24. E o versículo é o 35. Antes de lermos, eu quero dizer que do verso 29 ao 34 é um sermão da vinda do Filho do Homem, ou seja, Jesus pregando sobre sua vinda, sobre a vinda do Filho do Homem. E ele fala das coisas que sucederam, das coisas que sucederão, do que vai passar, e do que passou, e do que não há de passar. E no 35 ele fala da palavra, que diz assim: céus e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Nosso corpo carnal vai para o pó. Esse mundo jaz no maligno, diz a palavra. Esse mundo vai para o pó.
essa terra vai passar, esse céu vai passar, mas a sua palavra não há de passar. A sua palavra, ela não foi e vai ser, a sua palavra é. Se você ler o início do Evangelho de João, a palavra diz que e no início era o Verbo. A palavra é antes da criação do mundo, é a palavra. E o Verbo se fez carne, que é Jesus Cristo. E a Bíblia, depois ela é escrita, inspirada no Pai, inspirada no Espírito Santo. Parte dita por Jesus, escrita no tempo que ele passava aqui por discípulos de Cristo. Mas não é da teoria que estamos falando, ou da parte literal ou histórica que estamos falando. Estamos falando da parte espiritual. Céus e terras passarão, mas a palavra de Deus não há de passar. Por mais de 4.000 anos, ela está aqui. Ela continua sendo viva e eficaz. Parece que escreveram ontem. Do nível de eficácia e por quão viva ela é, parece que escreveram ontem. Essa é a palavra de Deus. Ela exorta ao Pai, glorifica e louva ao Pai. E ela aponta para Cristo. Para Cristo. Ela é cristocêntrica. E eu te convido também a conhecer do que aconteceu depois da Bíblia, que foi escrita por João, o último capítulo, o último livro da Bíblia, que foi o Apocalipse. Depois disso houveram vários e vários outros acontecimentos que aconteceram na igreja, a ponto de templos serem destruídos, a ponto da palavra, Bíblias, serem queimadas, a ponto de o povo de Jerusalém ser expulso de lá, e outros impérios surgiram, e o povo é expulso, e depois vem as cruzadas, e o povo volta, e tudo isso acontece. E liturgias vão surgindo, novas leis e novas religiões vão surgindo com novos sonhos e novos acontecimentos, e pessoas tomando para si coisas que foram acreditadas por causa de sonhos de outras pessoas, e vão escrevendo e vão acontecendo, e palavras são queimadas, palavras são levadas, pessoas que creem em crenças que não é daquele país, são mortas porque não creem na crença daquele país. Então, olha o nível de perseguição da palavra, mas a palavra ela está aqui. Ela permaneceu. E ela é viva e ela vai permanecer, porque a palavra ela não era e não vai ser, ela é. Essa é a palavra de Deus. Irmãos, eu fico muito feliz e dizer que é um privilégio, é um regozijo do coração poder falar da palavra do Senhor e poder falar que quando logo no começo, eu fui por diversas igrejas porque eu procurava no homem, eu procurava na igreja, eu procurava e eu via defeito em cada uma delas, e cada uma delas vai ter o seu nível de defeito, vai ter o seu erro a ser corrigido. A palavra fala que a sabedoria ela também é tratável, temos que tratar a todo tempo, precisamos de ajuste a todo tempo. Só que o problema é que eu via o homem, eu via a igreja, e eu não via o Senhor, entende? Então eu era toda hora desapontado, até o ponto que eu entendi o caminho até o Espírito Santo de Deus. E agora tudo pode acabar, as igrejas podem acabarem, que nós não vamos mais, as igrejas que eu falo é parte física, tá, irmão? Se você está reunido com uma outra pessoa no nome de Jesus, isto é igreja, tá? Então, o que eu quero dizer para você é que nós não estamos firmados no homem, nós não estamos firmados na igreja, estamos firmados na palavra de Deus. Por isso eu quis trazer o caminho até o Espírito Santo, até Jesus Cristo. Na verdade, Ele é o caminho, o Espírito Santo, o acesso ao Pai e a revelação da palavra, para que não sejamos alheios a homem nenhum, para que sejamos filhos. Há uma diferença, filhos e alheios. Os filhos de Jesus, a eles é dado ao conhecer, mas os outros não, estão em alienação. É o que diz a palavra quando Jesus diz para Pedro assim: quem você acha que paga os pedágios, Pedro? Os alheios ou os filhos? E Pedro diz assim: os alheios. Jesus logo diz assim: então logo estão livres os filhos, dizendo assim: os meus filhos não são alheios. Então não seja alheio
leia a Bíblia, entregue sua vida para Deus, se arrependa de fato, de verdade, de todo o seu coração, e o Espírito Santo vai te revelar a palavra. Ele vai te dar a conhecer dos mistérios que estão ocultos na palavra, vai te dar esse regozijo da alma, vai te fazer com que você se relacione com o Pai, e você não vai querer trocar isso por mais nada, porque quem te faz feliz é Ele, quem te dá o regozijo da alma é Ele, e a tua carne ela pode perecer, mas a sua alma ela é eterna, ela pode padecer ou viver eternamente, a escolha é nossa. E com essas palavras eu quero me despedir desses vídeos, dizer que foi um regozijo, um privilégio poder falar da palavra de Deus, e que o nosso Senhor Jesus, que o Espírito Santo de Deus te alcance, e que essa palavra seja uma maneira de plantar ou de regar o que já foi plantado, e que Deus dê o crescimento na sua vida, não pelo homem, não pela placa, não pela igreja, mas pelo Espírito Santo de Deus em você. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, e que a paz e a graça de Jesus esteja com você a todos os dias. Fiquem com Deus.